Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um ciclo de conferências Professor Marcelo André Barcinski. Hoje a gente tem a honra de receber a professora Lídia Moreira Lima. Ela é professora titular do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da UFRJ, é farmacêutica pela Faculdade de Farmácia, também aqui da UFRJ, mestra e doutora em Química, na especialidade de Química Medicinal, onde também, nesse tópico, fez seu pós-doutorado na Universidade de Navarra, na Espanha. Ela é pesquisadora 1D do CNPq, cientista do nosso estado pela FAPERJ, e superintendente científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos, o INCT Inofar. A professora Lídia também é presidente eleita da Associação Latino-Americana de Química Medicinal e é a coordenadora científica do Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, o LASBio, aqui da UFRJ, atuando principalmente nos temas novos candidatos a fármacos anti-inflamatórios, quimioterápicos e hipoglicemiantes orais. Professora Lídia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A audiência é toda sua, fica à vontade. Muitíssimo obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente ao convite. É a primeira oportunidade que eu tenho de estar falando aqui no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que para um filho da UFRJ nós sabemos que não é pouca coisa. Afinal de contas, é um dos institutos mais tradicionais e mais importantes dessa universidade. Então, eu fico extremamente feliz com o convite, agradeço muito a você e agradeço também a vocês que vieram prestigiar. Eu só queria perguntar se eu poderia tentar falar sem o microfone, porque a minha voz é alta, então eu fico fazendo um esforço para falar baixo aqui. Espera aí. O que vocês acham? Dá para ouvir bem? Então, deixa eu... Nosso único contexto é que a gente não vai poder... Tá. É porque ela está gravando. Então, assim, vamos continuar sem problema nenhum. Tinha esquecido esse detalhe importante. Não, sem sombra de dúvida, não atrapalha, fica tranquila. Então, primeiramente, é feito o meu agradecimento. Como foi anunciado, eu só gostaria de comentar com vocês que eu escolhi um tema que talvez seja uma novidade para a grande maioria que está assistindo essa fala hoje, né? Eu não vou chamar de palestra ou conferência, que impõe assim, um rigor muito alto, mas essa nossa conversa é de modo a tentar trazer um pouco da nossa principal área de pesquisa, que centra nessa importante área das ciências, que é a química medicinal, de uma maneira um pouco mais didática, para que todos possam entender um pouquinho o que a gente faz, porque acho que um grande objetivo desse tipo de seminário também é propiciar novas interações, novas colaborações, né? Prazer em vê-lo. E aí, nesse caso, particularmente, por isso eu dei o título da apresentação, algo que já leva o nome da ciência que fazemos, mas a sua aplicação direta no contexto de descoberta de novos fármacos. Deixa eu subir só porque eu sinto que eu estou aqui na frente dos colegas. Então, só passando aqui primeiramente, eu não posso começar uma palestra que se propõe falar sobre a química medicinal no contexto de pessoas que não militam nessa área, sem fazer uma breve definição do que seria essa área das ciências. E, obviamente, que nesse contexto existem múltiplas definições para o que é química medicinal, mas eu vou falar para vocês especificamente sobre aquela que está cunhada, né, e, digamos, regulamentada pela própria EUPAC, que define a química medicinal como uma disciplina baseada na química, envolvendo aspectos de ciência biológica, médica e farmacêutica, portanto, já deixando claro que se trata de uma ciência altamente indisciplinar. Essa interdisciplinaridade, ela explica um porquê, de certa forma, eu, como química medicinal, estou como professora titular do Instituto de Ciências Biomédicas. Gostaria também de destacar que essa ciência interdisciplinar ela tem uma missão precípua, que é contribuir para a invenção de substâncias ou compostos biologicamente ativos, portanto, contribuindo para a descoberta de novos fármacos. Além dessa, digamos, missão principal, existem algumas funções secundárias que são atribuídas a essa grande área do conhecimento, que inclui aqui o estudo do metabolismo, metabolismo que a gente fala de xenobióticos, a interpretação de mecanismos de ação a nível molecular e celular, e a construção de relações em estrutura química e atividade biológica. Obviamente que quando eu menciono que
a química medicinal tem como missão principal a descoberta de novos fármacos, já dá a entender, portanto, que é uma ciência que anda sempre de mão dadas com a inovação. Então, é importante, nesse sentido, lembrar que o processo de inovação ele tem uma grande diferença do que nós chamamos de invenção. Então, embora a gente use de maneira menos apropriada invenção e inovação como sinônimos, a gente precisa entender que aquelas descobertas que são feitas no ambiente acadêmico, elas resultam em invenções e que a transposição daquela invenção a uma inovação depende automaticamente de se agregar uma parceria com o setor público empresarial, que vai, na verdade, fazer com que aquela invenção descoberta em âmbito acadêmico possa chegar à sociedade. Tá? Então, nesse sentido, eu fiz esse preâmbulo apenas para dizer que aquela missão, né, primária da química medicinal ela é referendada por um dos principais personagens ou pesquisadores que atuam na área, como o professor Robin Gunnelly, que define a química medicinal como sendo uma disciplina vitalmente importante para a indústria farmacêutica, e ele também menciona que os químicos medicinais estão envolvidos com o processo de descoberta de novos fármacos, resolvendo problemas que vão desde o desenho de novas moléculas até a otimização das suas propriedades biológicas. Então, obviamente que poderia dar a impressão de qual a conexão com a definição da IUPAC essa, mas eu acho que a IUPAC é uma definição de vários especialistas com viés ou um cunho muito mais acadêmico, mas conseguir a definição de um professor e de um pesquisador, na verdade, que é extremamente importante no contexto dessa área. Eu acho que eu passei mais um. Não passei não, essa mesma, é que eu troquei os slides, não, perdão. Mas o que eu queria, por que eu trouxe a definição de Gunnelly? Por uma única razão importante. Gunnelly é um descobridor de 2 medicamentos que estão no mercado hoje, portanto, se é um pesquisador que descobriu fármacos que nós utilizamos, como a cimetidina, por exemplo, e um novo mais recente para a narcolepsia, significa dizer que ele tem toda a experiência do mundo para dizer o que ele disse naquele artigo que eu mostrei no slide anterior. Então, isso mostra para a gente que realmente é uma área que anda sempre muito de mão dadas com a parte tecnológica. Então, ela traz contribuições científicas importantes, mas ela também tem uma contribuição do ponto de vista tecnológico essencialmente relevante. Nesse contexto, eu queria comentar aqui para vocês que essa área de química medicinal no Brasil, ela se inicia com esse professor, o professor Eliézer Barreiro, que muitos aqui certamente conheceram. O professor Eliézer Barreiro foi o primeiro químico medicinal formado, ele não teve a sua formação, obviamente, em solo nacional, ele teve a sua formação doutoral em química medicinal na França, sob orientação do professor Pierre Crabet. Então, o professor Eliézer volta do seu doutorado pleno na França em 1978, portanto, a partir dessa formação e dessa capacitação que não existia no Brasil na época, ele vai a São Carlos como professor e depois a voltar no Rio, concursado aqui para o UFRJ, ele se torna, em 1983, professor adjunto e monta o primeiro laboratório de química medicinal no Brasil. 3 anos depois, o professor Eliézer se torna professor titular concursado aqui da casa, e desde então o seu laboratório, que foi, na verdade, batizado em 1994, especificamente no dia 19 de abril de 1994, como LASBio. Então, faço questão de mencionar aqui que a atividade do professor em química medicinal ela é muito anterior à própria fundação do laboratório, com essa logomarca que está mostrada aqui. Esse ano passado, a gente celebrou 30 anos, e esse ano a gente está no processo aí vigoroso de revitalização do laboratório, com a perspectiva de projetar o que vai ser o LASBio 30+. Então, nesse sentido, obviamente, seria bastante importante que eu trouxesse para vocês uma ideia do que fazemos no contexto do laboratório. Então, o nosso laboratório, por ser um laboratório destinado à pesquisa em química medicinal, ele trabalha de forma muito integrada e interdisciplinar, envolvendo abordagens que incluem conhecimentos de síntese orgânica, então uma parte essencialmente química,
uma parte de modelagem molecular, principalmente para o desenho de compostos com atividade biológica, e uma parte que hoje nós chamamos de bioanálises, que envolvem estudos mais de característica bioquímica e biofísica. Quero chamar também a atenção nesse slide para vocês, as nossas principais linhas de pesquisas desenvolvidas aqui no laboratório, que estão sempre destinadas a contribuir para a descoberta de fármacos antitumorais, antidiabéticos, anti-inflamatórios e antiparasitários, e alguns para o sistema nervoso central, que são coordenados pelo professor Pedro Sena, que está aqui comigo acompanhando essa apresentação. É importantíssimo que a gente entenda que um projeto na área de desenvolvimento de novos fármacos, ele tem como concepção uma abordagem que nós chamamos de abordagem fisiológica, e nesse contexto da abordagem fisiológica, um conceito que é extremamente importante é o conceito de chave-fechadura, que foi cunhado por M. Fisher, né, em 1900, e rendeu a ele, na verdade, o Prêmio Nobel em 1902. Esse conceito, que é um conceito bastante antigo, mas ainda muito útil, ele prevê que a resposta biológica, né, de qualquer substância endógena, ela decorra da interação de uma enzima com o seu substrato. E ele automaticamente correlaciona o substrato como sendo chaves e a enzima como sendo fechaduras. E ele entende, então, que diferentes chaves não podem abrir uma mesma fechadura. E, portanto, ele pressupõe a ideia de que, se eu tiver comigo um chaveiro cheio de chaves, eu só vou abrir aquela porta a chave que tiver a melhor complementaridade com aquela fechadura. Então, ele cunha o conceito de complementaridade molecular, que é algo extremamente importante que nós utilizamos até hoje para iniciar projetos nessa área de atuação. Vale a pena entender aqui que a complementaridade molecular, portanto, ela define que cada, vou chamar aqui de dentinho dessa chave, ele vai interagir com a sua parte complementar na fechadura, isso numa abordagem mais metafórica, numa abordagem mais realista, embora bidimensional, o que a gente vai ver é que os sítios ativos dos diferentes alvos moleculares, ou seja, das diferentes proteínas, ele é composto por resíduos de aminoácidos diversos, e esses resíduos de aminoácidos diversos, em função das suas características, eles vão poder interagir melhor ou pior com os grupos funcionais que estão presentes numa determinada estrutura. Então, na prática, o fenômeno de complementaridade significa dizer que, se eu tenho aqui um grupo hidroxila, ele pode fazer uma ligação de hidrogênio, e essa ligação de hidrogênio vai ser feita com resíduos de aminoácidos, de preferência que tenha cadeia lateral, que também possam realizar ligações de hidrogênio, como, por exemplo, a serina, né? Uma maneira bem simplista de ver a questão. Quimicamente falando, é importante que a gente entenda que essa interação do ligante, né, que ele chama de chave, com o receptor, que nós vamos chamar aqui de fechadura, ela precisa preencher alguns requisitos que são importantíssimos do ponto de vista da química, como o tamanho do ligante, a sua forma, a sua estereoquímica, a conformação não só da proteína como o próprio ligante e, principalmente, os tipos de ligações químicas que são estabelecidas nesse contato fechadura-ligante. Esse tipo de, digamos, de ligações químicas, elas são fundamentais no sentido de que, quanto mais favoráveis são essas ligações, significa dizer que mais forte é o complexo fármaco-receptor formado, por isso a gente espera, então, que sejam moléculas muito mais potentes, o que é, obviamente, uma meta a ser perseguida quando a gente busca compostos com atividade biológica, ou seja, a gente busca compostos que tenham eficácia e que tenham potência. Nesse contexto, eu quero comentar com vocês que esse processo de descoberta de fármacos, a partir, principalmente, do final do século passado, ele tem se fundamentado, sobretudo, naquilo que nós chamamos hoje de planejamento racional.
Então, entende-se por planejamento racional a aplicação de um conjunto de técnicas de modelagem molecular, né, que a gente chama aqui de Computer-Aided Drug Design, ou seja, o desenho de fármacos auxiliado por técnicas computacionais ou métodos computacionais. E aqui eu quero destacar que muitos desses métodos que já eram usados têm um viés de inteligência artificial, embora não se usasse essa terminologia no passado, mas é importante que a gente entenda que o uso de inteligência artificial, né, principalmente de redes neuronais, já se aplica ao desenho de fármacos há muitos anos atrás. Nesse aspecto, o que eu quero comentar com vocês é que o planejamento racional, voltando aqui, ele pode ser visualizado entre duas grandes abordagens. A primeira, que é uma abordagem em que o desenho de novas moléculas vai usar como protótipo de partida o ligante, ou seja, a chave conhecida. Então, uma vez que eu tenho uma doença e que eu sei qual é a proteína que, eventualmente, está responsável por aquele processo fisiopatológico, ou pelo menos que é mais relevante na etiologia daquela doença, a gente pode pensar em desenhar uma nova chave para essa proteína. Eu posso fazer isso usando essas estratégias que a gente chama de dependente do ligante, que é o que do inglês vem Ligand-Based Drug Design, e aqui tem alguns exemplos dessas estratégias, né? A própria SAR, né? Tridimensional, inclusive, que é a SAR que a gente já tem hoje 4D, as estratégias que a gente chama de modificação molecular clássicas e uso também de mapas farmacofóricos. A outra opção é que eu desenho fármacos não copiando as chaves, mas agora entendendo quem é a minha fechadura e, a partir dessa fechadura, eu proponho uma chave nova para ela. O que, na verdade, constitui as estratégias que nós chamamos de Structure-Based Drug Design, que são dependentes da estrutura do receptor biológico, principalmente do receptor com a sua estrutura tridimensional, digamos, desenvolvida, né? Aqui eu coloco algumas das técnicas que são muito utilizadas, né? O DOC molecular, a dinâmica, o Fragment-Based Drug Design. Muitas dessas aqui, principalmente dinâmica e o DOC molecular, tenho certeza absoluta que vocês já tiveram a oportunidade ímpar de ver apresentações do professor Pascucci, que trabalha de forma, há muitos anos, né? De forma muito profissional, aliás, um parceiro de longa data também nesse sentido, com essas estratégias, né? E vem aplicando em colaboração assim conosco também, e no desenho de moléculas com propriedades biológicas. Então, seja olhando a fechadura, que é a molécula aqui de trás, né, a proteína, ou olhando a chave, a gente é capaz de desenhar, a partir dessa análise, novos compostos bioativos. Então, nesse sentido, eu queria plenamente comentar com vocês que, se eu pesquiso na área de fármacos, eu automaticamente estou, digamos, incluída na cadeia que nós chamamos de inovação em fármacos e medicamentos. Essa cadeia, convencionalmente, ela tem uma série de atividades, né, que não necessariamente são lineares, como mostrado nesse fluxograma, mas o que é importante a gente destacar aqui nesse contexto é que essa cadeia ela prevê, de forma didática, duas fases principais de atuação e pesquisa. Uma fase que a gente chama de fase de descoberta, que engloba desde a identificação aqui do alvo molecular, ou seja, da proteína que eu quero eventualmente modular. A partir, então, dessa identificação da proteína, eu preciso gerar compostos que interajam com ela, que é a etapa aqui da identificação dos hits. Depois, um hit é uma substância que, na hierarquia de importância biológica, está aqui no subsolo ainda. Então, a gente precisa otimizar essa substância e, a partir daí, transformá-la num composto protótipo. Esse composto protótipo, obviamente, ele já agrega atividades que vão muito além só do efeito sobre a enzima. Ele precisa agregar atividades que o permitam sobreviver na biofase quando administrada a um organismo vivo. Portanto, a gente precisa atribuir a esse protótipo propriedades também do tipo farmacocinéticas. E a etapa mais limitante da fase de descoberta da cadeia de inovação é essa aqui, que é a etapa de otimização do composto protótipo. Por que ela é a etapa limitante? Porque ela é multifatorial,
você precisa automaticamente modificar a estrutura para contemplar e otimizar várias propriedades simultaneamente: permeabilidade, solubilidade, estabilidade, potência, eficácia. Então, por isso, eu costumo sempre dizer que no Brasil existem pouquíssimas pessoas que se detêm a essa parte de otimização do composto protótipo, mas, quando bem sucedida essa etapa, a gente, então, inicia os ensaios pré-clínicos em modelos que a gente chama não em modelos, né, perdão, mas em circunstâncias, né, de operação que seguem a GLP, me fugiu a palavra, em condições certificadas seria a palavra que eu estaria buscando. E uma vez que a gente comprove eficácia e segurança desse composto otimizado em animais, a gente poderia, então, finalmente estar solicitando às agências regulatórias o ensaio dessa substância em humanos, né? Iniciando essa fase de estudo clínico 1, 2 e 3, que nós, de alguma forma, já aprendemos aí no contexto da Covid. Acho que quase todo mundo ficou um pouco por dentro de como funciona essas fases. Então, só queria mencionar, antes de passar para o próximo slide, que o nosso laboratório, obviamente, não trabalha na fase de desenvolvimento. No contexto dessa cadeia de inovação em fármacos, a gente trabalha com a fase de descoberta de novos fármacos e variando ou tendo atividades que vão exatamente desde a identificação da proteína até a otimização do composto protótipo. Sendo assim, o que eu pretendi trazer como exemplo hoje do que fazemos no laboratório para vocês? Eu decidi trazer hoje um pouco do que estamos trabalhando no nosso laboratório para descobrir substâncias com propriedades antitumorais. Então, voltando àquele mesmo triângulo, né, organizacional do LASBio, comento aqui para vocês que esse projeto que eu vou mostrar aqui nesses próximos 20 minutos aqui, ou 30 minutos para vocês, seria exatamente a aplicação de uma estratégia focada na fechadura para desenvolver moléculas com propriedades antitumorais importantes, e vou fazer o contraponto com uma outra estratégia agora focada na fechadura, com a mesma intenção de aplicarmos ou identificarmos compostos com atividades antitumorais relevantes. Então, a primeira estratégia que eu quero mostrar nesse contexto é aquela abordagem feita com o olho na chave, né? Ou seja, aquela abordagem dependente do ligante. Então, para começar, obviamente, vale a pena contextualizar, imagino que muitos saibam, mas o câncer não é uma doença única, é um conjunto de doenças que tem como característica, né, principal o crescimento desordenado dessas células, né, células com potencial maligno. A gente tem aqui só na foto os diferentes tipos de sangue. O nosso laboratório não tem uma especialidade num único tipo de sangue, essa é uma de câncer, perdão. Essa é uma característica importante do nosso laboratório. Como uma área de química medicinal, não nos interessa simplesmente trabalhar só com câncer que sejam tumores sólidos, ou só com câncer de mama, ou só com câncer de próstata, porque a gente entende que existem proteínas e alvos que são comuns aos diferentes tipos de câncer, o que abre uma margem, uma possibilidade para você desenhar compostos que possam atuar de forma eficiente em mais de um. Em termos epidemiológicos, eu queria só mostrar aqui um dado recente, né, dessa estatística global sobre o câncer, que eu acho muito interessante. Aqui um pouco do percentual da população afetada, né, pelos diferentes continentes com a doença, mas o que eu queria mesmo chamar mais atenção para vocês é que essa estimativa aqui, né, global do câncer, que foi divulgada em 2022, ela prevê que aproximadamente 1 em cada 5 mulheres ou homens vão desenvolver algum tipo de câncer ao longo da sua vida, o que é um fator, em termos de percentual, bastante importante, né, em torno de 20%. E também um dado que assusta muito é que 1 em cada 9 homens e 1 em cada 12 mulheres vão morrer da doença. Acho que um terceiro aspecto que chama bastante atenção em termos epidemiológicos é o fato de que existe uma, digamos, uma perspectiva, uma projeção de que até o ano 2050 a gente tenha mais 35 milhões de casos, de novos casos da doença no mundo, né? Então, o que mostra que realmente é bastante relevante se dedicar a tentar mapear estratégias terapêuticas mais eficazes para essa doença.
Do ponto de vista das estratégias que já existem, é importante que a gente entenda que a terapia antitumoral ela é pautada em 2 tipos de abordagens. A abordagem que nós chamamos de quimioterapia citotóxica e a alvo dirigida, que eu vou mostrar depois. Em termos de terapia citotóxica, eu meramente quero destacar para vocês que todas elas têm como objetivo primário inibir a replicação do DNA. Então, por alvos farmacológicos diferentes, o intuito final é inibir a replicação do DNA e, automaticamente, isso já significa dizer que são terapias que são muito mais eficazes em cânceres altamente proliferativos. Tá? E aqui nós temos, dentre os diferentes mecanismos pelos quais, se é possível, modificar ou interferir com a replicação do DNA, eu vou chamar a atenção, porque tem tudo a ver com o que eu vou escolher para apresentar para vocês, esse alvo aqui, que seria a inibição da beta-tubulina, ou seja, alvos que atuam sobre microtúbulos, a exemplo do que seriam os alcaloides da vinca, produtos naturais como a vincristina, que são utilizadas como antitumorais. Então, por que eu destaquei isso, vocês vão entender já no próximo slide. Mas antes eu gostaria de dizer, só meramente para fazer o contraponto, que a terapia antitumoral, além da citotóxica, como mostrado no slide anterior, ela tem também o que a gente chama de terapia alvo dirigida, e essa terapia ela é mais interessante no contexto que ela tende a identificar quais são as vias bioquímicas ou os processos, as proteínas, que estão diretamente envolvidas com o processo tumoral e que são menos relevantes. Eu ia falar revelantes, vocês viram? Ainda bem que eu corrigi a tempo. Que são menos importantes no contexto das células não tumorais, ou seja, das células saudáveis. Então, aqui, particularmente, a gente tem a possibilidade de trabalhar com reguladores epigenéticos, com moduladores do metabolismo, com inibidores da apoptose, mas a gente tem se interessado muito no laboratório por trabalhar com as proteínas sinase. Então, essas proteínas sinase ou quinase, aqui eu vou mostrar hoje especificamente para vocês aqui, seriam os inibidores dessa EGFR aqui. Para dar continuidade, então, assim, tentar fazer um pouco desse paralelo, como é que a gente inicia um projeto de pesquisa nessa área, usando aquela abordagem fisiológica que eu comentei, o primeiro passo é escolher a doença, que eu já contextualizei, que foi o câncer, e o segundo etapa seria escolher a proteína-alvo. Para fins dessa apresentação, eu escolhi 2, a beta-tubulina e escolhi a EGFR, que eu vou apresentar para vocês aqui um pouco o resultado relacionado a elas. Então, tendo identificado a beta-tubulina como sendo um alvo importante, e aqui eu trago uma imagem do que seria a beta-tubulina à esquerda de vocês e a alfa-tubulina à direita, e no sítio de contato entre essas 2 proteínas, a gente tem exatamente o que nós chamamos de sítio ativo da colchicina, que é um produto natural, que não é utilizado como antitumoral, mas nesse mesmo sítio ativo nós temos a ação de um segundo produto natural, que é a combestatina A4, obtida do Camperto-Cafron, e que foi estudado durante muitos anos como potencial antitumoral importante, mas alguns estudos em vivos mostraram que essa característica química dessa dupla ligação faz com que a CA4 não tenha estabilidade na biofase, porque ela isomeriza, e ao isomerizar, ela perde a atividade biológica. Então, isso significa dizer que ela não pode ser utilizada como antitumoral. Então, nós, na verdade, nos apropriamos desse conhecimento, que esse produto natural era relevante, mas tinha uma limitação do ponto de vista de estabilidade, para desenvolver cópias dessa chave, cópias melhoradas dessa chave. Então, nesse contexto, a proposta original seria substituir aquilo que é o fator estrutural limitante desse produto natural, a CE4. Para isso, propusemos a troca desse etileno por essa função acidrazona, que é uma função muito utilizada em termos químicos no laboratório. Esse desenho molecular precisa, então, ser confirmado, a sua viabilidade do ponto de vista da interação com a proteína-alvo. Isso foi feito por análise de docking molecular,
com a beta-tubulina, né, com esse cristal especificamente depositado no PDB. E o que a gente vai ver nessas imagens é a comparação à esquerda do modo de interação do produto natural, que é a combestatina 4, na qual é possível visualizar que a metoxila e a hidroxila interagem por ligações de hidrogênio importantes com esses dois resíduos de aminoácido, a serina e a treonina, que está mostrado aqui, e que o nosso composto, que foi desenhado, mantém nitidamente uma conformação totalmente diferente daquela que é visualizada para o produto natural, mas mesmo a partir dessa diferença, nós conseguimos visualizar a interação por ligação de hidrogênio com a mesma serina, a serina 178, e ligações adicionais que são feitas aqui com essa tirosina e a valina 238. O que nos deu a impressão, né, ou digamos assim, nos deu o aval, o sinal verde de continuar investindo nesse derivado. Obviamente que tudo que é feito em modelagem em sílico é teórico, e o que é teórico precisa ser validado do ponto de vista experimental. Para validar, a gente precisa obter formalmente aquele composto que foi imaginado. Então, a gente inicia uma série de etapas para síntese, onde se aplica propriamente a parte da química. Então, selecionamos o material de partida, sintetizamos os compostos, né, que foram planejados. Nessa tabela aqui eu mostro para vocês a comparação entre o produto natural e o seu análogo direto, que é o 1583. E aqui eu já trago um dado, um modelo fenotípico, de análise por viabilidade celular utilizando o método de MTT, em diferentes linhagens tumorais. A potência aqui está expressa em micromolar, mas eu queria só que vocês comparassem comigo que o LASBO 1593, ele realmente foi ativo, né, principalmente nessa linhagem, MDA-MB435, com uma potência de 0,39 ou 390 nanomolar, se quiserem, mas muito, muito menos potente que o produto natural. Então, obviamente, isso sinalizou para a gente que nós precisávamos avançar para uma etapa de otimização, para incrementar a potência desse derivado. Então, automaticamente, a gente volta ao auxílio da modelagem molecular, e a gente vai fazer uma inspeção mais detalhada sobre esse sítio ativo, e a gente observa que essa parte da estrutura, o anel aromático, que está ligado à imina, ele, na verdade, ficava inserido no bolsão bastante hidrofóbico da enzima, bastante rico em resíduos de aminoácidos, né, hidrofóbicos, como leucina. A gente tem ali, no caso, também a isoleucina, a leucina, a alanina. E aí nós, utilizando essa informação estrutural importante, nós propusemos uma série de modificações aqui nesse anel aromático, de modo a desenhar compostos agora mais hidrofóbicos do que aquele original. Então, vejam que nessa tabela a gente já encontrou agora compostos com atividade também abaixo nanomolar, portanto, mostrando que é de fato possível você compreender o modo de interação de uma substância com o seu receptor e, a partir dessa ideia, chegar a compostos que têm atividade bastante promissoras. Entretanto, embora eu queira destacar aqui o 1741 como sendo altamente potente, ele tem um aspecto bastante negativo, porque ele também foi potente em, digamos assim, exercer efeito citotóxico sobre a célula não tumoral, o que é uma característica muito próxima da própria CA4, que é extremamente potente, mas também não é seletiva, ou seja, ela é citotóxica tanto para a célula tumoral como para a célula saudável. Tá? Então, isso mostra para a gente, obviamente, que melhorias ainda precisam ser feitas. Nesse contexto de um projeto de química medicinal, como eu disse, a potência é o início. A gente precisa agregar outras características à molécula, como as suas propriedades físico-químicas, se ela é solúvel, se ela permeia, se ela é estável. Então, isso pode ser feito no laboratório, tanto do ponto de vista de abordagens in sílico, como em abordagens também do tipo in vitro. Aqui eu trago os cálculos das abordagens das propriedades físico-químicas em sílico, só para mencionar que ele segue todas aquelas regras ou guidelines que estão previstos para fármacos que vão ser utilizados por via oral, mostrando aqui também que em sílico a gente conseguiu prever a sua solubilidade aquosa, a sua permeação em células CACO2, a sua absorção intestinal, a sua biodisponibilidade oral, a sua ligação à proteína plasmática e assim sucessivamente.
Também fizemos a provisão de toxicidade para saber se a substância era mutagênica. O modelo in sílico não foi capaz de predizer, né? Então, quando a gente vê aqui indefinido, é porque ele não consegue chegar a uma resposta se é ou não é. A mesma coisa para a capacidade dele de inibir ERK. Muitos desses dados foram confirmados em termos de ensaios in vitro, portanto, validados experimentalmente. Então, a solubilidade aquosa experimental é de 3,95 vezes 10 a menos 2 miligramas por ml, o que confirma que é uma substância pouco solúvel. Mas, interessantemente, a gente mostrou que ele tem uma altíssima estabilidade em plasma, portanto, não metaboliza, não sofre hidrólise, e que também tem uma permeabilidade boa, utilizando membranas artificiais que mimetizam TGI e também a barreira hematocefálica, e a sua estabilidade microsomal, que diz respeito à sua possibilidade de estar mais ou menos sendo metabolizado pelo fígado, estava numa faixa considerada aceitável, né? Por isso a coloraçãozinha amarela. Nós também fizemos um ensaio de mutagenicidade pelo teste de Ames e foi negativo, o que significa dizer que é uma substância não mutagênica, dados que também nos mostram que é bastante promissora. O efeito do 1588 sobre a beta-tubulina, ele foi feito pela gente, na verdade, em colaboração, nesse caso, e, posteriormente, com o kit enzimático que estava lá disponível, que nós compramos exatamente para essa finalidade. E o que a gente viu é que, na concentração de 30 micromolar, ele conseguia inibir 91% da polimerização da tubulina, sendo, portanto, isso aí uma validação do seu planejamento como alvo principal a inibição da beta-tubulina. Como prova de conceito, a gente precisava ver se ele teria um efeito antiproliferativo ou antitumoral em vivo, né? Então, aqui, perdão, que tem um erro aqui no código, tá? Não é o 596, é o anterior, o 1586, mas o que eu queria mostrar é que, para isso, a gente usou esse teste aqui do Rolefibra, usando camundongos balbinuts. Na verdade, esse polímero, né, de Rolefibra, que a gente faz aqui é injetar nesse polímero o que seria essas células ou as linhagens tumorais selecionadas. A primeira delas foi essa de glioblastoma, a SF295, e a segunda aqui é essa de carcinoma de cólon. Imediatamente após a gente fazer esse enxerto aqui no dorso do animal, nós esperamos um determinado tempo e fazemos a administração nessa dose que está mostrada aqui, por via intraperitoneal da substância. E aí é importante a gente entender que a substância está sendo dada por via sistêmica e, portanto, qualquer efeito que ela faça lá em cima já nos dá um resultado também de que ela não só teve uma atividade antiproliferativa, como ela conseguiu se distribuir pelo organismo de forma aceitável e que poderia, portanto, isso ser projetado do ponto de vista de um estudo para uma espécie animal mais complexa. Então, só mostrando aqui pelos dados nessa tabela, ficou evidente aqui para a gente que a comparação do 1586 com a 5-fluoruracila, que é um fármaco de referência, né, um antitumoral de referência, deixa claro para a gente que o percentual de inibição, ou seja, a capacidade da substância de inibir a proliferação da célula tumoral, que foi implantada no dorso do animal, ficou muito comparável entre o padrão positivo e a substância do laboratório. Obviamente que, à medida que a gente aumenta a dose da substância estudada, o efeito ainda é maior. Então, esses dados assim nos motivaram bastante, como, bem, consideramos bastante promissores. Ele virou uma inovação? Não, mas eu posso dizer para vocês que a gente tentou bastante a aproximação com a indústria farmacêutica nesse sentido, mas as indústrias farmacêuticas na área de câncer, eu não sei quantos têm experiência nesse sentido, mas elas não estão muito interessadas em resultados hoje que vêm apenas de linhagens, que são essas linhagens clássicas comerciais, elas estão muito interessadas em resultados que saem de isolados clínicos de pacientes, e naquele momento nós não tínhamos esses resultados para apresentar. Né? Então, obviamente, a gente optou por fazer inicialmente uma patente, que também foi internacionalizada, e depois por uma publicação. Eu queria destacar, nesse projeto especificamente, os nossos dois principais colaboradores de fora da UFRJ, o professor Roger Chamas, que já é um conhecido de muitos aqui, e a professora Cláudia Pessoa, da UFC. Mas nós tivemos também assim, vários outros colaboradores a níveis aqui da própria UFRJ. Nós continuamos essa pesquisa aqui, fazendo vários derivados para esse composto, porque, em química
medicinal, lá na definição, estabelecer a relação entre a estrutura e a atividade, é o mesmo que saber como eu mexo na estrutura, aonde eu mexo, e essa modificação vai resultar em atividade ou inatividade. Então, isso é algo extremamente importante para seguir as próximas etapas, e, por isso, uma série de outras modificações foram feitas e resultaram em artigos também já publicados. O nosso maior desafio, no contexto desse projeto especificamente hoje, é iniciar essa fase de otimização, agora com a ideia, inclusive, de já obter uma estrutura que seja 100% nova em relação a essa. E por que isso é importante destacar? Porque não há possibilidade de inventar ou colaboração com a indústria farmacêutica com uma estrutura conhecida, porque a indústria farmacêutica, ela, na verdade, só tem interesse em apostar em projetos que possam ser patenteados e que possam oferecer a ela uma exclusividade de domínio daquele território, por pelo menos o tempo que uma carta patente oferece de exclusividade, que seriam 20 anos. Né? Então, nesse sentido, a gente está hoje um pouco em volta desse objetivo, mas, como eu prometi para vocês, eu queria também, para ilustrar, dar um pouquinho um exemplo de como a gente olha essa outra abordagem metodológica no laboratório, que é de desenhar compostos não mais olhando a chave, mas agora tendo conhecimento da fechadura e, a partir desse conhecimento, pensando em chaves novas. Então, nesse sentido aqui, como disse, eu vou mostrar os nossos resultados na seara de desenvolver inibidores de EGFR. Então, esse receptor de tirosina sinase, ele foi considerado, durante algum tempo, a inibição dele, como sendo algo bastante revolucionador para o tratamento do câncer de pulmão, mas, um ano depois da introdução dos primeiros inibidores, como o erlotinib, vamos só lembrar do outro, é o como é que é? Gefitinib, obrigada, Lucas. Então, o erlotinib e o gefitinib, logo depois que eles chegaram no mercado, se começou, então, a detectar, digamos, a falência na resposta a esses medicamentos, e isso foi diretamente associado a mutações adquiridas. Essas diferentes mutações adquiridas, existem aqui vários mecanismos, né, que fazem com que o paciente ou a célula tumoral daquele paciente pare de responder a esse tratamento, mas um daqueles que nós nos debruçamos de fato a estudar é esse aqui à esquerda de vocês, na qual a célula tumoral desenvolve uma mutação em que esse resíduo de treonina 790 é trocado por uma metionina. Então, nesse aspecto, especificamente, essa pequena modificação faz com que a substância agora ganhe afinidade pelo ATP e, portanto, como o ATP vive, né, ali nas células, né, na biofase, em altíssimas concentrações, ele consegue rapidamente deslocar qualquer inibidor que esteja ali ligado. Então, nesse sentido, a proposta que existia de superar essa limitação era não mais desenvolver inibidores reversíveis, e sim pensar no desenvolvimento de inibidores covalentes, portanto, irreversíveis, que, mesmo que tivesse diferenças de afinidade pelo ATP, o ATP mesmo, em maior quantidade, não conseguiria deslocar o ligante desse sítio ativo. Tá? Então, nesse sentido aqui, a gente está vendo que essa abordagem ela é possível, porque na estrutura do EGFR mutado, a gente consegue ver nitidamente que tem um resíduo de aminoácido, que é a cisteína 797. Cisteína é um resíduo bastante nucleofílico, portanto, era possível criar estruturas na qual um sítio eletrofílico fosse colocado, né, aí uma questão meramente de química, para que a gente pudesse desenvolver moléculas que fossem inibidoras irreversíveis ou covalentes desse alvo. Aqui eu quero somente mostrar para vocês que o primeiro inibidor que chegou no mercado utilizando essa abordagem foi o afatinib, né? Então, é essa estrutura do afatinib que nós estamos vendo aqui nesse atracamento molecular com o alvo, né? Com o EGFR mutado, com a mutação T790M. Então, a partir desse conhecimento, a gente bolou uma série de quinoxalinas que estão mostradas aqui, num trabalho em colaboração com um super especialista na área de quinase no exterior, na Universidade de Tübingen, o professor Stefan Laufer, e aí, já no doutorado do Daniel Amaral, esses compostos foram planejados, foram sintetizados. Aqui tem apenas uma pequena relação dos compostos que foram preparados nesse doutoramento.
E nós, obviamente, publicamos esse trabalho também, mas o que eu gostaria mesmo de mostrar para vocês é que, óbvio, depois do planejamento, a gente precisa sintetizar, então isso é importante, porque às vezes eu estava comentando com o professor Pascucci que eu me sinto um pouquinho assim, um peixe fora d'água, às vezes aqui no Instituto de Ciências Biomédicas, porque nós somos o único grupo a fazer química e as pessoas nos olham assim com esse olhar assim de que pô, química polui, química é ruim, química não é farmacologia, química não é biologia, mas eu sempre gosto de dizer que na verdade o que nós fazemos é uma ciência altamente interdisciplinar, mas a gente não consegue fugir daquela síntese clássica, porque qualquer molécula, seja natural, seja sintética, ela é química. Então, inclusive, eu gosto sempre de lembrar os nossos alunos, porque eles sempre falam que se é natural é bom, porque não tem química. Eu digo assim, não existe uma molécula sem química. Né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Então, existe a parte do nosso laboratório que é mais hardcore para a área da química, porque, uma vez concebida a ideia, a gente precisa ter o produto na mão para fazer a prova de conceito. Né? Então, automaticamente, isso aí foi toda a síntese realizada no doutorado do Daniel. Eu também não vou chamar a atenção para vocês nesse aspecto. Queria só mostrar que, em vários momentos, né, o Daniel conseguiu mostrar aqui para a gente, né, qual era o perfil de interação dos compostos que ele tinha planejado em 4 situações, né, como mostrado aqui em A, a gente estava vendo a interação com o que seria o receptor, que tem uma mutação que a gente chama de mutação benéfica, porque antes, só fazer um parêntese, né? Existem 3 tipos de EGFR que estão mostradas aqui, de proteínas, inclusive depositadas no PDB. A Y-type, que é a selvagem, com a primeira mutação adquirida, que é essa L858R, que, uma vez existente, ela, na verdade, facilita o efeito do fármaco, e a duplamente mutada, né, que seria aquela que eu comentei com vocês, que vai ter o perfil do T790M. Então, o que a gente está mostrando nitidamente aqui para vocês, com destaque especialmente porque a gente está vendo aqui nesse C, é o modo de interação do nosso composto com o que seria o EGFR duplamente mutado, e é possível a gente ver que a cisteína 797 ela está realmente nesse docking realizado, fazendo aqui a possibilidade de uma ligação covalente com a acrilamida desse derivado. O professor Pascucci certamente vai dizer para mim que ligação covalente vista por docking não é a melhor metodologia, eu concordo com ele, mas era o que nós tínhamos disponível no momento. Então, aqui só um conjunto dos ensaios que foram feitos direto nas 3 isoformas da proteína, né, nas três proteínas, né, na selvagem, na monomutada e na duplamente mutada. Quero destacar esse composto aqui, que é o 7L, que a gente encontrou atividades excelentes na faixa de nanomolar para as 3 proteínas. Obviamente que poderia ser muito melhor se a gente não tivesse visto atividade para a proteína selvagem, porque a proteína selvagem é aquela que é necessária para a manutenção das atividades fisiológicas destinadas a ela. Né? Então, a gente precisaria ver efeitos bem melhores nas mutadas e um efeito pior aqui. Mas, de qualquer forma, era um início. Então, esse início levou ao laboratório, né, a estudar essa substância em linhagens tumorais, né, de câncer de pulmão. Essa linhagem, especificamente, H292, ela tem superexpresso EGFR selvagem, perdão. Já a PC9, ela expressa essa primeira mutação, e H1975 expressa a duplamente mutada. Então, isso era importante para correlacionar os ensaios in vitro com o resultado que foi feito depois, agora, em modelo fenotípico, usando as linhagens. Então, aqui eu vou mostrar apenas 2 compostos, né, já selecionados em função daquela potência sobre o alvo, o 1971 e o 1974, comparado aos 2 fármacos, o erlotinib e o osimetinib, que é o de última geração para aquela dupla mutação. Então, o que a gente está vendo aqui são 2 métodos que foram feitos, tá? Por isso ficou um pouco confuso. Aqui, na cor mais clara, seria o ensaio de citotoxicidade pelo método de MTT, e em cinza, o método que é o de ação antiproliferativa, utilizando o ensaio de SRB.
O que eu queria destacar aqui para vocês especificamente é que os compostos foram ativos numa faixa de potência bastante boa. Em alguns casos, a gente vai ver que semelhante, por exemplo, ao próprio osimertinib, embora, obviamente, para essa célula aqui monomutada, o osimertinib foi o composto mais potente. Mas quero destacar também que o que nos interessa, principalmente do ponto de vista da aplicação na terapêutica, seria os resultados obtidos nessa linhagem tumoral aqui, que é a H1975, e os resultados tampouco foram ruins, né? Então, isso nos motivou, de novo, a mostrar que a gente tinha moléculas inéditas e que podiam ter essa atividade promissora nesses diferentes tumores aí de câncer, de linhagem de câncer de pulmão de células não pequenas. Em seguida, a gente traçou uma colaboração com o professor Vivaldo Moura Neto, né, professor emérito aqui do ICB e atualmente pesquisador do Instituto Estadual do Cérebro. Ele orientou comigo aqui a Vitória, vamos dizer que orientou comigo, né, a Vitória Santório, estudante de doutorado nossa aqui do programa de farmacologia, e a proposta foi que, naquela ocasião, os EGFR, os inibidores, estavam sendo reposicionados para o tratamento de glioblastoma, lembrando que glioblastoma é um dos pouquíssimos exemplos de tumores que não tem tratamento farmacológico, porque o TMZ, ele existia, mas hoje assim a resistência a TMZ é imensa, então hoje não há possibilidades, de fato, alternativas para o tratamento quimioterápico desse tipo de tumor, né, o glioblastoma. Então, o que a gente fez foi reposicionar essas substâncias, então aqui eu vou mostrar só a comparação dos dados com o osimertinib e com o LASB1971, utilizando aquelas 3 linhagens de glioblastoma que vieram de isolados, né, de pacientes, por isso a colaboração com o professor Vivaldo, que foi a primeira pessoa a obter essas células, e depois ainda utilizamos 2 linhagens de glioblastomas comerciais compradas e fizemos o ensaio com astrócito humano, que é para ver o índice de seletividade citotóxica. Então, o que vocês estão vendo aqui é que a concentração, né, a potência inibitória média do osimertinib, ele está variando aqui em torno de 6,6 a 13 micromolar, portanto, um valor muito parecido com o nosso, né, que chega de 2,3 até 17 micromolar, significando, portanto, que esse composto realmente é algo que pode ser comparável ao fármaco que está aí no mercado, né? Então, para isso, a gente precisa lembrar que, se eu vou reposicionar para um tumor no cérebro, eu preciso provar que essa substância ultrapassa a barreira hematocefálica. Então, nós fizemos isso originalmente do ponto de vista, utilizando ainda uma abordagem in vitro, que é uma abordagem que a gente chama de PAMPA, um ensaio que se chama PAMPA, né? O que seria o PAMPA? Seria um ensaio de permeabilidade em membranas artificiais. Esse ensaio, a gente pode usar uma membrana que mimetiza o BBB ou trato TGI. O que eu quero mostrar aqui é que, na realização desses ensaios, esse composto 1971 foi previsto como capaz de ultrapassar a barreira hematocefálica, mas, obviamente, esse era um resultado que era um sinal verde, mas a gente precisava confirmar num modelo experimental mais robusto, em células, e, para isso, então, Vitória realizou esse ensaio que está mostrado aqui, que é um ensaio de permeabilidade, utilizando agora essas células endoteliais, né, da microvasculatura cerebral. O que a gente está vendo aqui simplesmente é para mostrar que, no estabelecimento do ensaio, a membrana continua íntegra, né? Daqui, para mostrar que não está havendo o que a gente chama de transporte paracelular, ou seja, entre as células, e esse resultado aqui é o que nos interessa propriamente dito, que está medindo a capacidade da substância que é colocada aqui, no compartimento que nós chamamos, por exemplo, como mimetizando o sangue, a passar, ou seja, a permear de forma de fusão passiva, ou não, né, porque, na verdade, aqui é só um transporte transcelular, então, melhor dizer dessa forma, nesse momento. Então, a passar, a permear essas células e chegar aqui no componente aqui embaixo, que nós chamamos aqui como sendo o que mimetizaria o cérebro propriamente dito, né? Então, eu estou fazendo uma mimetização do que seria a passagem do capilar sanguíneo para o cérebro, utilizando como membrana, que seria a membrana de barreira, essas células endoteliais de microvasculatura cerebral. A vincristina é usada como padrão de fármaco que não ultrapassa
a cafeína é utilizada como padrão positivo, que ultrapassa totalmente. E o que a gente está vendo é o que o LASB 1971 ele conseguiu ultrapassar, obviamente, não de forma tão eficiente como a cafeína, mas chega ao sistema nervoso central, o que é uma grande vantagem do ponto de vista de um reposicionamento de substância para o tratamento de tumores. E aqui, só para terminar, eu queria destacar para vocês que outras propriedades importantes do ponto de vista de fármacos, porque quando utilizamos o medicamento, seja ele para uma dor de cabeça, ou seja ele para uma doença mais importante, como uma infecção bacteriana, a gente sabe que existe uma posologia ideal para você. Existe, o médico vai prescrever que você tome aquele medicamento X vezes por dia. E esse X vezes por dia se relaciona exatamente às propriedades farmacocinéticas da substância. Qual é a sua meia-vida? Qual a ligação dela à proteína plasmática? Então, tudo isso precisa ser determinado, mostrando aqui para vocês que a meia-vida dessa substância é de 177 minutos, que é uma meia-vida considerada bastante alta para um ensaio confinado em microsoma como esse. Então, resultados bastante positivos que mostraram de uma forma coletiva que essa substância é bastante promissora e a gente continua nessa colaboração aí com o professor Stefan Laufer, investindo nesses inibidores. Entretanto, eu só queria comentar que a presença dessa acrilamida, e essa é a vantagem de ter um olhar químico, que é exatamente o grupo farmacofórico para interagir com a cisteína, ele pode trazer descompensações do ponto de vista da estabilidade de outros sistemas, uma vez que existem outras proteínas que têm características também com resíduos de aminoácidos nucleofílicos e também existem a possibilidade, portanto, de que essa substância interaja facilmente até com a glutationa que está no fígado e já chegue no alvo, digamos, inativada. Então, a gente simulou essa pergunta, se era possível a glutationa que está presente no fígado imediatamente formar um adulto covalente com esse grupo funcional aqui, o que daria para a gente um problema à parte, porque nós já perderíamos, no momento de administrar essa substância, parte dela interagiria rapidamente com a glutationa hepática, ficando, portanto, menos disponível para interagir com o alvo. E o que nós vimos lá no laboratório, também um protocolo de lá, é que esse pool de microsoma, que é preparado a partir de fígados de ratos, ou de camundongos, mas nesse momento aqui a gente tem usado de ratos, a gente faz uma coincubação, é um processo meramente bioquímico, então uma coincubação do microsoma preparado com sistema gerador de NADPH, em tampão fosfato, a substância de interesse. Então, o microsoma vai metabolizar essa substância, a gente coloca o GSH, e aí, nitidamente, o que a gente vai avaliar por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas é se há a formação desse metabólito onde a ligação covalente ela foi, de fato, realizada. E o que a gente está vendo aqui é que realmente é assim, digamos que não vou dizer que foi tristeza, porque nunca o resultado científico é triste, mas a gente realmente comprovou aquela preocupação de que há a possibilidade de formar ligações covalentes com a glutationa, o que significa que a possibilidade de utilizar isso em vivo pode ser um problema em termos de biodisponibilidade da molécula para interagir com o alvo. Então, nesse sentido, e também muito em função das várias novas resistências adquiridas a esse alvo, a gente tem, de um modo geral, diminuído o trabalho com o EGFR, com os seus inibidores, embora eu destaque as estruturas aqui principais e a carta patente que foi concedida para nós nesse projeto. E aí eu destaco aqui a carta patente porque muitos no Brasil dizem que só depositam e nunca conseguem do INPI o retorno, se aquela patente foi ou não concedida. Então, eu acho importante a gente mostrar que o INPI, de fato, concede cartas patentes. Nesse aspecto aqui, eu gostaria só de terminar para vocês dizendo que, particularmente nessa seara de inibidores de quinase, a gente tem diminuído muito o interesse em EGFR, principalmente pelo fato das diferentes mutações adquiridas, e temos tido interesses em outras vias bioquímicas de atuação para desenvolvimento de fármacos antitumorais. Começando aqui aqui o EGFR estava ali em cima, mas, como eu disse, está em cor diferente, porque a gente tem mudado muito, mas a gente tem aqui duas enzimas que estão envolvidas com o processo epigenético, a LSD1 e as HDACs. Temos trabalhado muito com as quinases lipídicas, também com o mTOR, com essa enzima que está envolvida no processo de metabolização
metabolismo celular, da célula tumoral, que é a IDH, agora a isocitrato desidrogenase, e a aurora quinase também é outra quinase que a gente vem trabalhando. Então, só para finalizar, eu queria só mostrar para vocês que o nosso laboratório está hoje assim, um pouco, digamos, diversificando as suas atividades desde a sua gênese iniciada lá pelo professor Eliese. Então, nós hoje, aqueles que quiserem nos conhecer, vão ver que o laboratório está situado fisicamente no ICB, em dois, digamos, laboratórios diferentes, a parte mais voltada à química, que fica no bloco F, segundo andar, e a parte com viés mais biológico ou bioquímico, que fica no bloco B, na sala 14. Então, de uma maneira geral, a gente não faz, como muitos pensam aqui, somente química, a gente tem uma diversidade de protocolos e de capacidade de interagir e de olhar esse problema da cadeia de inovação em fármacos e medicamento internalizada num grupo. Então, dito isso, eu queria, antes de finalizar o meu agradecimento, fazer um convite, na verdade, um convite para aqueles que se interessam para a área, está aberto aí as inscrições para a participação na 12ª edição do Brasmedichem, né, que é o Simpósio Brasileiro de Química Medicinal, que vai ser sediado na cidade de Búzios, no dia 20 a 24 de setembro. Inclusive, a submissão de trabalho está aberta também, nesse momento. E queria também, fazendo isso, também fazer uma propaganda da LACMED, como foi dita aqui na minha apresentação, né, pela Juliana, a Associação Latino-Americana de Química Medicinal, que foi fundada muito recentemente, tem como esse objetivo integrar, digamos, pesquisadores e também discentes e todos os interessados da área de química medicinal no nosso continente, e eu tenho o privilégio de ser a primeira presidente dessa associação. E queria, portanto, terminar agradecendo muitíssimo o nosso grupo de pesquisa, né, já é uma imagem sem a presença do professor Eliese, sem a presença do professor Mansur, mas continuamos sendo um grupo bastante numeroso, bastante produtivo, bastante ativo e, sobretudo, muito motivado, principalmente agora com o nosso projeto LASB 30+, porque essa é a ideia, né? Vivemos até aqui os 30 anos e agora precisamos aprender a fazer melhor nos próximos 30. Então, agradeço a cada um dos nossos alunos e aos professores que colaboram conosco lá, o professor Carlos Maurício Rabelo Santana, da Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro, a professora Ângela Trindade, que, na verdade, é do ICB, mas está num processo de transferência temporária, porque o marido é militar. Ano que vem, ela retorna para a Universidade Federal do Paraná. Também o professor Hélio de Matos, que muitos aqui conhecem pelo seu viés mais político, não é um colaborador científico, mas é um grande amigo do laboratório e nos dá bastante, eu diria, tudo que nós precisamos do ponto de vista de estabilidade e de conselhos, inclusive políticos, a gente adquire sempre com o professor, a quem eu deixo aí também um super agradecimento. E todo o restante são os nossos alunos de pós-graduação. Nós temos poucos alunos de IC hoje, alguns pós-docs também, e agradeço muitíssimo a cada um deles por acreditarem nessa ideia aí do LASB 30+. O INCT, que se encerrou agora, mas certamente parte importantíssima de tudo que foi mostrado aqui foi possível pelos recursos que foram aportados pelo próprio NCT. Agradeço muito também ao CNPq, FAPERJ e CAPES, que são, sem sombra de dúvidas, nossas principais agências com que contamos, né, em termos de recursos para a manutenção do laboratório. E quero deixar um agradecimento especial a cada um de vocês que prestigiou hoje essa apresentação e esse super convite que eu fiquei muito honrada em receber. Obrigada. Alô? Não? Alô? Alô? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Lídia, pela apresentação. Desculpem-me pelos erros técnicos. Questões, angústias, curiosidades?
eu queria saber, primeiro queria te parabenizar, claro, porque, afinal de contas, é um pioneirismo, né, que a gente precisa reconhecer, e não é à toa que você está aqui trazendo também o espírito, a lembrança do Eliezer, que é tão próximo de todos nós, e o nosso orgulho por ver esse trabalho de continuidade que vocês realizam. Dito isso, eu teria uma pergunta que estou curioso para saber se dentro desse imenso universo de patentes, que certamente deve ser quase impossível cobrir tudo que está sendo publicado e muita coisa escondida, né? Dentro da classe de compostos que vocês estão trabalhando nesses diferentes projetos, já que tem que restringir os objetivos, senão vocês não conseguem ter foco, existe possibilidade de vocês conjugarem anticorpos monoclonais e vocês terem alguma possibilidade de que, conjugados desse tipo, uma vez associados de uma maneira mais seletiva na superfície de uma célula tumoral, que eles possam ser hidrolisados ou por metaloproteases definidas ou por catepsinas e lisosomais na medida que são internalizados, e aí permitindo, então, uma disponibilidade mais seletiva. E que, quer dizer, é tipo de um pensamento que provavelmente já é muito déjà vu, né? Eu imagino que isso era coisa presente já no final do século passado. Sim. Mas eu não sei quanto dessas estratégias se tornam viáveis nos dias de hoje para um grupo com a capacitação tecnológica de vocês e as parcerias que podem ser formadas. Sim. A segunda é mais um comentário, porque eu estava quase fazendo aqui o crime de abrir um celular quando você estava iniciando a tua apresentação. O Pedro ia ficar inquieto, o Wagner também. Mas é que teve um paper que foi publicado na semana passada, até mandei para o Luiz Juliano, ele ficou contente, que é o primeiro exemplo, acho que é o Nature Paper, Sim. que é a primeira vez que eles fazem edição de proteínas, ou seja, consegue cortar uma proteína numa determinada região. Sim. E você substituir, entende, pelo resíduo que você quer. Aí eu fiquei pensando, né, ainda realmente não li detalhadamente tudo, mas fiquei pensando um pouco em vocês também e no próprio Wagner. Porque quando você faz as mutações, e aí você gera mutantes, que é a maneira convencional de você fazer isso, você tem problemas com glicosilação, não é verdade? Porque a glicosilação é heterogênea. Então, eu acho que esse tipo de estratégia pode ser extremamente interessante, entende? Às vezes, para você ter como alvo a superfície de células tumorais, onde você tem uma pré-definição do glicoconjugado, né, que precisa ser, de repente, alvejado por uma lectina específica ou por um monoclonal. Sim. E porque aí você tem uma chance, né, de fazer até, às vezes, estrutura cristalizada. Então, a questão toda do receptor, que você mostrou ali no início, da introdução, etc., poderia ser abordada através disso. Perfeito. É um trabalho da semana passada, imagino que isso aí vai dar Nobel, porque realmente é um pulo muito grande dentro da parte de síntese química, né, de polipeptídeos. Então, é isso. Desculpa, foi meio longo, né? Nada, nada. Foi ótimo, porque, na verdade, me levou a refletir sobre pontos que eu não tinha imaginado, né, que seria possível. De trás para frente, eu diria que eu não li o artigo. Então, assim, eu não me sinto muito confortável de opinar muito, mas vou procurar, porque eu acho que é um artigo extremamente importante nesse sentido, a gente tem que acompanhar, porque a literatura hoje nessa área mais farmacológica, com viés de tratamento terapêutico, tem colocado muito a discussão entre o que é o futuro nessa área. São as micromoléculas ou são as macromoléculas? E aí a gente usa aquelas small molecules ou o biofármacos, né, que são os anticorpos monoclonais, com essa finalidade. Nesse momento, o que se sabe assim, de forma muito certa é que os anticorpos monoclonais, mesmo os humanizados, eles ainda têm algumas limitações importantes do ponto de vista de segurança a longo prazo, principalmente porque, de alguma forma, se mexem com o sistema imunológico, deixam o paciente imunossuprimido,
O próprio professor Mansur usava um anticorpo monoclonal, né? Anti-TNF para artrite dele, e os médicos acham que isso acentuou a sepse rápida que ele teve. Então, de uma maneira geral, a gente sabe que o avanço nessa área não vai mais ficar restrito a pequenas moléculas, que é o que nós fazemos hoje, mas uma área que está muito, digamos assim, crescendo demais nesse sentido é o desenvolvimento dos PROTACs, que são fármacos que, na verdade, conseguem, não diria editar as proteínas, como você falou, mas ele consegue, na verdade, levar essas proteínas para que elas, vai fazer ubiquitinação delas, né, ubiquitinação dessas enzimas, e vai levá-las para degradação. Então, você identifica uma enzima que está superexpressa numa determinada doença, você desenvolve um PROTAC para aquela proteína especificamente, e ela vai ser atraída ao processo, ao proteassoma, para ser degradada. Então, isso, sim, é uma coisa assim, bem interessante que tem sido colocado na literatura e com muitos trabalhos importantes nessa área. Então, a gente vislumbra que, assim, num curto intervalo de tempo, o laboratório já deve estar atuando também nessa área. Mas a parte primeira do seu projeto, e aí, Wagner, qualquer colaboração é muito bem-vinda. Aliás, esses convites são bons por causa disso, porque quanto mais a gente pode colaborar com os colegas e professores aqui, melhor fica, no sentido de que a gente mais robustez traz para um trabalho, maior a chance da gente realmente chegar a um produto que vai para o mercado. Nessa primeira parte, assim, a sua fala ela é muito interessante, porque ela está dentro de algo que foi buscado durante muito tempo, mas eu confesso que assim não foram, os sucessos nessa área não são numerosos, que é o que a gente diz que é a capacidade de fazer latenciação de fármacos que são vinculados ou veiculados, né, direcionados à célula tumoral específica, porque você coloca alguns anticorpos que vão ser atraídos pelas células tumorais, depois você cliva o fármaco ali e ele vai entrar exatamente na célula. Então, a gente diz que isso aí é uma espécie de transporte, né, um transporte que é guiado, seletivo, mas, curiosamente, se você me perguntar se eu conheço um exemplo de fármaco hoje que esteja no mercado atuando por essa via, eu não conheço. E, como a abordagem é muito antiga, então eu deixei de acompanhar já faz um tempo, mas eu tenho a impressão que houve alguns erros, alguns equívocos, em termos de mostrar que a abordagem ela tem limitações que foram difíceis de ser superadas, porque a ideia era tão boa, pelo menos em teoria, que já era para ter chegado no mercado muita coisa nesse sentido. Não sei se eu respondi, professor, mas é isso. Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Eu fiquei mais curiosa assim, naquela parte das predições. Curiosa no sentido quando você falou sobre a estabilidade do fármaco. No caso, vocês fizeram a predição ou fizeram a avaliação in vitro com microsomas para poder avaliar o metabolismo do fármaco? Sim. E uma outra que eu fiquei assim surpresa, né, em relação ao que você falou, né, que quando vocês tentaram contato com a indústria, né, para poder, né, produzir, eu fiquei assim um pouco surpresa, porque antitumorais, né, é uma pesquisa assim que dá retorno, né, e tipo, eu sou da área mais de doenças negligenciadas, né, que a indústria não tem interesse. No caso, antitumorais, hipoglicemiantes, né, são mais voltados assim que a indústria investe, né? Sim. E aí vocês tiveram essa negativa. E aí, no caso, que eles falaram, né, que esperam mais de isolados humanos, seria o quê? Porque vocês trabalham com células de linhagens. Entendi. Mas eu vou comentar. Pode completar, por favor, sua pergunta. Não, mas nesse sentido, né, de tentar entender assim, né? Tá. Obrigada. Qual é o seu nome? Arielle. Arielle, deixa eu comentar, assim, primeiramente, do início, para eu não esquecer, que é uma pergunta mais metodológica, né? Nós temos o hábito de usar muitas ferramentas em sílico, mas nós entendemos que elas são muito limitadas. Então, a gente nunca faz nenhum trabalho no laboratório, a não ser naquela parte muito inicial, que pode ser a identificação do HIT, em que a gente se baseia exclusivamente em abordagens em sílico.
Então, a gente sempre mescla uma vertente in sílico com uma vertente in vitro, de validação em vivo. Então, aquele resultado que você viu ali de estabilidade metabólica, ele foi feito em microsomas de rato. Então, a gente prepara os microsomas, a gente faz todo o estudo cinético de metabolização nesses microsomas e aí determina esses parâmetros importantes, que é a meia-vida, a depuração. Em muitos casos, a gente consegue identificar que tipo de substância está sendo formada, porque nessa área de fármacos, a gente sabe que muitos fármacos que estão no mercado não são tóxicos per si, mas, por exemplo, você diz que trabalha com doenças negligenciadas. Então, a isoniazida, que é usada até hoje para o tratamento da tuberculose, a gente sabe que ela é extremamente hepatotóxica, mas ela não é hepatotóxica, ela é o metabólito dela. Então, estudar esse perfil de transformação metabólica é super importante e é difícil conseguir fazê-lo in sílico. Então, a gente sempre prioriza o in vitro. Agora, quanto à sua segunda parte, não se surpreenda tanto, porque, assim, inclusive, a gente não tentou só aproximação com empresas nacionais, não, com internacionais também. Mas o que acontece nessa área de câncer hoje é que a capacidade de você transladar um dado que é obtido, né, em modelos fenotípicos celulares, porque vai ser visto em humano, é muito pequeno. Então, a indústria, ela, na verdade, ela quer se precaver, porque o processo de descoberta de fármacos é uma atividade muito cara, muito onerosa e de alto risco agregado. Então, o que ela precisa é receber projetos que elas, vou botar entre aspas, elas chamam de mais mastigados, o menor risco associado. Então, o que seria o menor risco associado nesse caso? É quando você consegue ter uma prova de conceito em modelos mais robustos. A gente que trabalha com linhagens celulares, é assim, esse é, digamos, eu falei que o HIT era o subsolo. As linhagens celulares numa escada é o primeiro andar ainda, porque tem muita coisa para ser feita. Porque eu, por exemplo, eu posso trabalhar com linhagem na forma de esferoide, na forma de organoide, que é uma coisa que está crescendo muito, porque a gente sabe que, assim, em termos de fisiologia da própria célula, ela modifica muito quando você deixa ela crescer. Por exemplo, as regiões de hipóxia quase não são visualizadas nesses modelos que a gente vê, e isso é um fenômeno super importante para a gente poder ter certeza sobre a eficácia das substâncias que estão sendo desenvolvidas. Então, essa abordagem muito mais tridimensional de cultivo celular, ela hoje vai mudar um pouco esse paradigma, então ainda são poucos os grupos de pesquisa que trabalham nessa área, mas acho que é uma tendência para o futuro. E a outra muito importante é a gente ter também modelos animais super robustos para isso. Então, esse daqui, ele é até preconizado pelo NIH para fazer triagem de produtos naturais, mas ele não é considerado o golden standard para fazer atividade antitumoral, né? Então, o xenográfico é considerado um dos melhores modelos que tem, e também são menos os grupos no Brasil que têm esse ensaio. Com tumor, com neoplasia hematológica, por exemplo, é uma dificuldade. A gente mesmo agora está com substâncias que são super potentes em várias linhagens de leucemia e a gente está querendo um parceiro para fazer um ensaio em vivo, e é difícil para caramba de conseguir. Então, nós precisamos, talvez, eu sempre digo isso, falo isso para os colegas do laboratório, e também tenho falado isso assim para onde eu vou, eu acho que a gente precisava trabalhar mais coletivamente. A gente precisava ter esses tipos de seminários mais temáticos, né? Então, se eu trabalho com câncer no CCS, deveria ter um seminário só para câncer, para que todos os pesquisadores se reunissem e discutissem aquela temática. Isso seria muito mais interessante, né? A gente também trabalha com doenças negligenciadas. A gente tem o foco principal em leishmania, e a gente já fez coisa para Chagas, mas nós, nesse momento, assim, estamos sem um pouco... Não é nem desmotivado, é assim, um pouco de dificuldade de dar continuidade à nossa linha. Estou vendo, inclusive, aí o professor Leonardo, que está aí, que também gosta das duas áreas, mas esse eu acho que é a primeira questão que ficaria assim como mensagem. Acho que a gente precisa se unir mais para ter resultados que não são só bonitos para o paper, que sejam bonitos e robustos para que a gente possa realmente convencer uma empresa que vai investir muito dinheiro a tentar levar isso para usos humanos. Obrigada. Mais alguma questão? Professora Lídia, eu tenho uma questão, voltando para o subsolo lá, da identificação dos hits. Ainda é muito nebuloso todo esse processo para mim, né? Sim. Porque você tem uma gama de hits que, eventualmente, é identificada. E aí, depois...
de todas essas etapas de otimização in sílico que podem ser feitas, né? Sim. Quando é o momento de desistir de um HIT? Ou quando é o momento de investir em um deles e achar que realmente novas otimizações podem te levar àquele objetivo, né? Sim. O que direciona? Acho que é uma pergunta super importante. A gente diz que são decisões do tipo go no go, né? Então, é um termo que a indústria farmacêutica usa muito. Então, nesse go no go, existem critérios, balizas, né? Como, por exemplo, potência, a eficácia, se a meia-vida está adequada, né? Se a depuração é adequada, se a eficácia em modelo animal foi confirmada, se não é mutagênico, se não é genotóxico, se não tem atividade teratogênica. Então, é uma série de questões que a gente precisa desenvolver. Então, o HIT ele não passa por todos eles, porque o HIT, na verdade, é aquela substância que você identificou uma atividade numa proteína-alvo. Então, assim, seja ele natural, testei um extrato de um alcaloide e vi que tinha atividade. Aí, isso já nem é HIT, porque é extrato. Mas se eu falo assim, peguei, isolei o alcaloide de uma planta tal, e aí testei e vi uma atividade excelente. Aquilo é um HIT. Porque, por definição, o HIT, para se transformar no lead, que é o protótipo, você precisa construir uma série de análogos congêneres a ele. Então, o HIT é a molécula sozinha. Se ele não tiver os seus irmãos, ele segue sendo HIT. Então, você precisa dar a ele a sua familiaridade, esse parentesco, né, de irmãos, que são análogos a ele, para que você, testando todos eles, você possa compreender como a estrutura está influenciando nas propriedades e na atividade. Então, esse é o primeiro aspecto. Aí, quando você tem essa atividade, digamos assim, essa segunda etapa já solucionada, você já avançou na hierarquia e aí você tem que tomar as decisões desse tipo que você falou, sigo com o projeto ou não sigo. Então, você obrigatoriamente vai ter que investigar cada uma dessas propriedades que eu falei, o que, na verdade, a gente não costuma fazer no nosso laboratório, no dia a dia, que essa é a grande limitação. A gente desenvolve um trabalho utilizando o paradoxo da indústria farmacêutica num ambiente que é universitário. Então, é muito difícil você querer executar todas as etapas que são previstas, né, de validação para que um protótipo chegue a ser um candidato a fármaco de verdade no ambiente da universidade, se você não tiver colaborações muito próximas com pesquisadores de todas essas especialidades, né? Então, assim, é difícil responder, mas uma coisa eu posso dizer para você. Se você tem o seu análogo, que ele é mutagênico, e você não cabe, olhando a estrutura dele, você fazer mais modificações estruturais ali, ele não serve mais para nada. Mas, se ele é mutagênico, você entende a razão da mutagenicidade e ainda é possível modificar a estrutura química, você segue a etapa de otimização. Então, na verdade, você vai estar sempre fazendo um balanço em olhar a estrutura que você tem, saber se ela ainda cabe, em termos, inclusive, de esforço sintético, modificá-la, e também esforço do ponto de vista da criatividade, porque, muitas vezes, a gente tem que entender que modificar exige um conhecimento prévio de química medicinal relevante, porque eu tenho que saber se o nitro é tóxico, ok, mas eu troco o nitro por qual grupo? Se eu não souber por qual grupo que eu troco, eu vou preparar mais 100 compostos com risco dos 100 compostos também serem ruins. Então, a gente precisa ter uma bagagem dessa conversa, estrutura-atividade, assim, muito forte para atuar nessa área. Senão, fica um pouco mesmo de serendipity. Você faz o que pode, testa e fica na expectativa de encontrar alguma molécula que seja boa. Eu imagino quão desafiador isso ainda se mantém no contexto da medicina de precisão, né? Sim. Porque aí você pode ter um fármaco que, eventualmente, não vai ser tão potente para determinadas condições. Então, isso mesmo. Uhum. Muito obrigada. Mais alguma questão? Não. Muito obrigada, professora. Foi uma honra tê-la aqui. Obrigada a todos que acompanharam a conferência de hoje. Boa tarde. Obrigada, gente.